E aí pessoal, são todos bem-vindos à Sexta Presa, o novo quadro de recomendações de terror aqui do canal Omicronet. O quadro foi criado por mim porque eu gosto, amo muito terror e se vocês amam, acredito que vocês amam, por isso que clicaram nesse vídeo, né? Se vocês amam também vão gostar bastante, vão gostar imenso. Esse quadro vai trazer recomendações de 2 filmes, 2 videojogos e 2 séries todas as semanas aqui no canal. Então já deixa o like, já dá força no novo quadro para conseguirmos trazer mais conteúdo. Time to flow. Sem mais demora, vamos começar para o primeiro episódio. Nós trazemos aqui o tema da semana, que é o terror adolescente, aquele terror que gira em volta de teens, de adolescente, né, de young blood. E não podemos nos esquecer de citar algumas menções honrosas que vão ter lá mais por fim, né? Mas antes eu queria pedir que vocês se inscrevessem aí no canal, deixassem um like, que é muito importante, dar uma força aí no canal, é sempre bom. Começando então com Fear Street, ou também conhecido como Rua do Medo. Are you okay? Um clássico de terror que quem é realmente amante de terror já deve conhecer, já deve ter ouvido falar. E ele entra aqui como o primeiro filme da recomendação de filmes da semana, porque é uma trilogia que está disponível para ver na Netflix. São filmes muito bons, que até o momento não são datados, né? Por mais que ele se baseie na década de 90 e gira em volta de jovens, como é aqui o tema da semana. É um filme que eu recomendo muito acompanhar, até por ordem, não por ordem de lançamento, porque se acompanhar a ordem de lançamento é meio que decrescente, né? A ordem de lançamento não é equivalente à ordem cronológica. A ordem cronológica vai em sentido decrescente se formos acompanhar a ordem de lançamento. Que eu tenho aqui a minha cábula, como eu já disse, e tem aqui a ordem cronológica é invertida, sim, começa por 1994, depois vai para 1978 e termina com 1666. Essa seria a ordem certa de acompanhar o filme, né, que é a ordem cronológica, mas se quiser assistir por ordem de lançamento também tá à vontade. Indo para o segundo filme, temos It, A Coisa. Ele que é uma trilogia também, né? É uma trilogia, sim. É uma trilogia, tem 2 ou 3. Acho que é uma trilogia, sim. Não, talvez tenha só 2. Tô um pouco confuso, pessoal, mas eu gosto muito e eu até considero It um dos melhores filmes de terror que eu já acompanhei, pelo menos moderno, um terror mais moderno. O primeiro It foi lançado em 2017, mas de lá para cá não se passou assim muito tempo, então ainda dá para considerar moderno. E dessa nova onda de terror moderno, considero It um dos melhores. It é muito, muito bom. Nem parece que, gira em volta de um palhaço e crianças. Se bem que palhaço é aterrorizante, né? Palhaço mete medo para algumas pessoas. Para mim, nem tanto. Mas It gira em volta de Pennywise, que é Pennywise, sim, e de 3 amigos. Sem dar muito spoiler, pessoal. O intuito não é dar spoiler, é apenas vos recomendar e dar uma pequena sinopse. Deixa-me ver se aqui no meu câmera tem uma sinopse para não... Um grupo de adolescentes enfrenta um palhaço demoníaco que se alimenta de seus medos. O filme é terror, amizade e anos 80, o que é muito bom. Eu gosto muito de conteúdos voltados para décadas de 60, 70. Eu gosto muito de conteúdo retro. Me atrai bastante e é muito bom. Eu super recomendo It. Está disponível também na Netflix, aqui tem uma produção da Netflix. Não, desculpa, não é Netflix, é HBO Max. HBO Max, ok, HBO Max. Então, vão lá, pessoal, e assistam It, A Coisa. Tem It, A Coisa 2. Acredito que não tenha 3. Devo estar enganado, acredito que não tenha 3. Tem que eles meninos, depois ainda crianças, e tem It, A Coisa 2, que eles de volta a Derry. Como é que é? Esqueci o nome. Vai ter também a série, assim que ela sair, entra aqui para a lista de recomendados também num próximo episódio. Seguimos então com jogos, entrando agora na categoria de jogos. O primeiro jogo que eu tenho aqui a trazer é o Until Dawn. Um jogo, de novo, vou pegar aqui sinopse para não entrar muito em spoiler. Um grupo de jovens, adolescentes, está numa cabine na neve e algo os observa. A sinopse não é muito aquela coisa, porque a história do jogo não é assim muito aquela coisa. O intuito do jogo é o suspense que ele mantém, o medo
que ele te deixa, porque as tuas ações influenciam o decorrer da história, né? Se morres ou não, depende muito das ações que você toma do decorrer da gameplay. E um jogo que foi lançado, a princípio era para ser lançado para PS3, mas aí a Sony adiou, né? A Sony preferiu lançar no console da geração seguinte, que é o PS4 e o PS5. Então tá disponível aí. O jogo é um pouquinho antigo, mas é muito bom, recomendo muito. Tem aqui um destaque, eu apontei aqui algum destaque, tem estrelas como Malek e Aiden Panettiere dublando os personagens, né? E tá disponível no catálogo do PS Plus, se você tem aí o PS4, PS5, assina PS Plus. O jogo é muito bom e super recomendo. E depois de seguida podes também jogar os outros jogos da mesma franquia. Em segundo temos o The Quarry. Cry forever! I just want to get you guys safely out of Dodge before the sun goes down. The Quarry, que não é um jogo tão antigo, é um pouquinho recente. Acredito que The Quarry seja 2023, talvez, se não estou em erro. Final de 2023, se não estou em erro, ou mesmo 2024. É um jogo da mesma pegada que o Until Dawn, né? Um grupo de jovens. Deixa-me ler a sinopse aqui. Imagina Until Dawn, ok? Mas em um acampamento de verão com lobisomens, cultos e muito drama adolescente. O motivo de eu ter trago esses dois jogos aqui, Until Dawn e The Quarry, é que são jogos que realmente se pegam muito, se centram muito em adolescente, em comportamento adolescente, em momentos adolescentes, em serem adolescentes, né? E talvez nos comentários vocês escrevam aí, não, mas de Resident Evil vão entrar no momento ideal. Nesse momento estamos a falar de terror jovem, por isso que teve esses dois jogos. E o The Quarry não tem por que se aprofundar muito, porque não, é a mesma fórmula. O The Quarry e o Until Dawn têm a mesma fórmula. O que vai diferenciar aí é a história do jogo. O The Quarry é um pouquinho mais... um pouquinho menos tenebroso que o Until Dawn, por se passar em cenários diferentes. O The Quarry começa lá com um grupo de jovens que vai no acampamento, e, né? Até porque o Until Dawn já começa, tipo, já é a primeira experiência que eles tentaram trazer para o PS3, que depois foi o PS4 e o PS5, e é tenebroso logo do princípio. O The Quarry não. O The Quarry ainda tem aquela pegada de primeiro conhecer o acampamento, conversar com os amigos e tudo mais. Mas é um jogo que super recomendo para esse final de semana, para os próximos finais de semana, só para amedrontar um pouco aí o teu final de semana. Desculpa pessoal, estava agora a me esquecer que diferente do Until Dawn, o The Quarry é multiplataforma, então está disponível aí para PC, PS4, PS5, todos os consoles Series, né? Todos os consoles da série Series, todos os consoles do Xbox, tanto o One, o One X, o X e o S. Todos estão disponíveis para jogar esse jogo de terror. Seguindo aqui com série, né? Temos duas séries muito boas e no final uma menção honrosa que muitos de vocês já conhecem, mas virou quase que regra. Mas começando aqui com a primeira série, I'm Not Okay With Us. Não, With This. I'm not okay with this. Eu não estou bem com isso. Yes. Oh God. Dear Diary. Uma série da Netflix, vou ler aqui um pouco da sinopse. Uma adolescente descobre poderes telecinéticos enquanto lida com pressão escolar e sexualidade. É curtíssima, só tem 7 episódios. Ok, mas o final vai te deixar em choque. Eu apontei com umas pequenas descrições, né? Não estou a saber seguir o meu próprio roteiro, desculpem pessoal, mas é porque o primeiro episódio daqui se está presa. Mas é isso. Eu não estou bem com isso, mas é uma série muito boa, que não é assim tão antiga, né? E é dos mesmos criadores que de uma série que muita gente ama, que é Stranger Things, né? Stranger Things tem semelhanças em certos aspectos. Se você for ligado em Stranger Things, vai reconhecer alguns toques que o criador de Stranger Things mostrou que tem na série Stranger Things. É uma série muito boa. Eu infelizmente não terminei, mas trouxe aqui, recomendei para vocês porque ainda assim é uma série que dentro das séries de terror focado para o terror adolescente, tem um certo peso, principalmente agora, na era um pouquinho mais moderna, tem um certo peso, uma série muito boa, recomendo, né? Não melhor que Stranger Things, claro, das séries de terror que eu acompanhei, não está no meu top 3, mas ainda assim é muito boa.
top 3 me refiro a séries modernas. Estou sempre a falar. Existe sim a necessidade de separar, pessoal, o moderno e o um pouquinho mais clássico, porque houve mudanças na forma de fazer conteúdo de terror e essas mudanças acabam fazendo que algumas pessoas prefiram os terrores clássicos, algumas pessoas prefiram os terrores mais modernos. Se bem que dificilmente alguém que consumiu o clássico vai preferir os modernos em número. Vai preferir mais produções modernas do que produções clássicas. Mas seguindo, o segundo título aqui é uma série que eu amei, tô amando muito. Tem agora 3 temporadas, né? Que é From, ou também conhecido como Origem. Você acredita em monstros? Na verdade, os monstros não existem, filho. Por que tem uma árvore no meio da estrada? Deve ter caído numa tempestade, sei lá. Uma série que está disponível no Star Plus. E eu descobri agora, enquanto fazia aqui o meu apanhado, que está na Amazon Prime, não sabia. Mas agora, depois eu vi aqui que na Amazon é só para a Europa, região Europa, que está na Amazon Prime, não sabia. Eu tive que acompanhar no Globoplay, para quem está no Brasil, na América Latina, também está disponível para Globoplay, desculpa, assim como Star Plus. Mas se você está na Europa, acompanha pela Amazon Prime também, né? Caso não tenhas o Globoplay, que é um serviço que é mais na América Latina. Mas From, que falar de From, vou até aqui ler a sinopse, porque eu não quero dar spoiler mais uma vez. Uma cidade isolada onde ninguém pode sair e criaturas noturnas atacam quem ficar na rua após o pôr do sol. É uma série muito boa, pessoal. Falar de From é falar um pouquinho de Silent Hill, por causa da forma como a cidade é abrangida, essa pequena cidade onde as pessoas vão lá e não conseguem sair, e de Lost. Para quem acompanhou Lost, ou para quem não acompanhou também, não tem problema nenhum, mas Lost é uma série foi muito falada, muito conhecida por causa do mistério. Lost é mistério desde o princípio até o fim, e From é 100% mistério desde os primeiros segundos da série. Desde os primeiros segundos da série, sim, sem medo de errar, até aqui. Já são 3 temporadas lançadas, mas só tem mais perguntas do que respostas respondidas. Se bem que as respostas respondidas agradaram, sim, em vários aspectos. A série conduz muito bem. A série tem personagens muito bons. Então, eu falaria muito sobre From, e de toda a lista que eu fiz aqui, de toda essa lista que eu fiz aqui, 2 filmes, 2 jogos, 2 séries, From seria a que eu te recomendaria, te pedisse, te clamasse, por favor, começa, caso não tenha assistido, claro, começa por assistir From, ou Origem. Lembrando que existe também um outro título que pode, se calhar, passar uma confusão na hora de pesquisar, que Origem também é... Origem é o filme de DiCaprio. É DiCaprio, né? Origem, sim, tem... Esse título, Origem, é também um outro filme muito conhecido de DiCaprio. Queria me lembrar que agora o nome é em inglês. O DiCaprio. Talvez seja assim o DiCaprio. Talvez eu esteja fazendo uma confusão. Mas existe um outro título conhecido como Origem, que não é esse. Essa Origem é terror. Pode escrever From ou Origem. Tem o Boyd, é o nome de um personagem que é um xerife lá da aldeia, que é as 2 pessoas. E ele tá na capa, é um negro de cabelos assim. E From é uma série que, como eu disse, tem 3 temporadas até o momento. Tá muito bem encaminhada. Os fãs foram muito bem atendidos, têm sido muito bem atendidos. E esse ano passado, acho que de terror, ano passado e esse ano é a melhor coisa de terror que eu assisti. Não, melhor coisa não, porque teve filme. Teve aí um filme que vai entrar especificamente no próximo episódio, por isso é importante vocês se inscreverem aí, pessoal. Deixem um like, comentem outros conteúdos que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui. Lembrando que dessa vez foi a temática terror adolescente, então não dá para incluir muitos títulos, porque são títulos que não têm, se calhar, esse tipo de característica. E uma menção honrosa que eu falei lá no princípio, vou trazer aqui agora, que é a série Stranger Things. Trouxe ela como menção honrosa, por quê? Porque Stranger Things, eu não sei se dá para considerar uma série que 90% das pessoas, ou 80% das pessoas que consomem Netflix não assistiu. Se não assistiu, por favor, você ainda não fez o uso devido da Netflix. Assine, ou se você já assina Netflix, a prioridade é tu ver Stranger Things. Depois podes assistir Eu Não Estou Bem Com Isso, ou I'm Not Okay With This, né? Podes assistir essa, podes assistir os conteúdos, mas comece com Stranger Things. E se possível, depois
continuei com Cobra Kai, que é uma série também muito boa, pelo menos até a 4ª temporada gostei muito. Stranger Things é uma série que entre ela e From, para mim existe muita disputa da minha parte, do meu interesse, né? Não estou a me referir em gosto pessoal, mas ainda assim acredito eu que para mim, gosto pessoal, perde um pouco contra From, né? E From, eu vou já pedir desculpa, From não tem nada a ver com terror adolescente. Eu quis apenas trazer porque é uma série que eu já assisti há um tempinho. A 3ª temporada terminou agora em fevereiro desse ano, sim, terminou em fevereiro, mas a série já é de 2014 ou 15, se não tenho erro, a 1ª temporada. E só agora que ela está a ser muito bem falada, está a ser muito comentada. Então queria trazer aqui também para vocês, para que não ficassem assim um pouquinho perdidos sobre conteúdos bons de terror que estão aí a ser divulgados, a ser lançados. E como From foi uma série que passou despercebido durante um tempo, agora já não, quis introduzi-la aqui e não esperar o próximo episódio, desculpa-me lá. Por isso que eu peguei Stranger Things e meti em menção honrosa, porque acredito que Stranger Things raramente vai aparecer uma pessoa que consome Netflix e não acompanha o Stranger Things. Mas se você não acompanhou, fica aqui a menção honrosa. Stranger Things, muito bom, muito importante você acompanhar, porque é um dos maiores catálogos, uma das maiores produções da Netflix, é um dos conteúdos que mais tem visualizações dentro da Netflix. Então é muito importante você ir lá e acompanhar Stranger Things. Mas pessoal, esses foram todos os 6 assustadores da semana, né? A sexta presa, né? Foi a sexta presa da semana, 2 jogos, 2 filmes e 2 séries. Se você acha que faltou um outro título que é muito bom e que você assistiu e que também não é muito reconhecido, deixa aqui nos comentários o que você achou desse novo quadro, dessa nova dinâmica. O cenário está muito claro, dá para ficar mais escuro, mas se não conseguir deixar o tom de luz mais escuro, dá para deixar mais dark, tem que ser mais dark, eu sei. O próximo episódio já vai estar muito mais dark. Mas esse foi o episódio. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Não se esqueça de novo o like, o comentário e compartilhar. Se inscreva no canal, por favor, é importante. Ajuda aqui um micro a crescer. Que eu só falo com vocês. Sigam nas redes sociais e valeu.